Há um tipo de pessoa serena que nem sempre se encaixa no bulício do mundo. Elas escutam mais do que falam, observam como a luz se espalha por um espaço e refletem sobre o fluxo do tempo, sobre como tudo está em constante mutação. Elas hesitam antes de responder, não por dúvida, mas porque avaliam de imediato várias opções em simultâneo. São os pensadores profundos, aqueles que residem mais no seu mundo interior do que em diálogos superficiais, aqueles capazes de transformar um instante numa vastidão de reflexões. Mas se alguma vez foste um deles, sabes que não é simples, porque ser um pensador profundo vai além da mera inteligência. Envolve sensibilidade, significa perceber as camadas ocultas que a maioria ignora ao passar. É ao mesmo tempo música, uma bênção e um peso. E para compreender os pensadores profundos, tens de captar o conflito entre o seu universo interno e o externo. Música. Música. A maioria das pessoas julga que excesso de reflexão gera confusão. Mas para um pensador profundo, refletir é como respirar, é a forma como lidam com a existência. Não veem apenas uma árvore, veem como ela se enraiza na terra. Música. Como se inclina para a luz, como a sua vitalidade ecoa a deles de maneiras invisíveis. Descobrem metáforas em tudo. Uma conversa transforma-se num exame das emoções. Um silêncio vira uma interrogação. Um olhar converte-se numa narrativa completa. Música. Do ponto de vista psicológico, os pensadores profundos exibem o que os investigadores designam por alta introspeção de traço. Música. Uma propensão para examinar não só o que ocorre à volta, mas também o que se passa dentro deles. Estão sempre música à procura de sentido, questionando o porquê não por teimosia, mas porque o porquê é como o ar que respiram. Isto relaciona-se com a atividade numa zona do cérebro conhecida como rede do modo padrão, que se ativa mais quando nos perdemos em devaneios ou contemplação. É a mesma rede que se ilumina durante atos criativos, imaginação e reminiscência. Assim, a mente de um pensador profundo é uma tempestade de ligações, sempre a tecer, a comparar, a meditar. Mas essa mesma capacidade pode isolá-los, pois enquanto os outros avançam pela vida reagindo, os pensadores profundos observam. Param, reparam nos pormenores, música refletem antes de falar e, por vezes, quando estão prontos, o diálogo já seguiu em frente. Ficam então calados, e as pessoas confundem esse silêncio com indiferença. Música, quando na verdade é profundidade. Um pensador profundo não quer só conversar. Música quer compreender, anseia por diálogos com substância, aqueles que mergulham para além do banal, explorando medos, aspirações, a estrutura música do coração humano. O tagarelar superficial esgota-os. Porque enquanto a maioria navega nas águas rasas do cotidiano, música, os pensadores profundos buscam pérolas no abismo do pensamento. Mas essa profundidade tem um custo. Leva-os frequentemente a ruminar em excesso. Revivem episódios, dissecam cada frase, interrogam-se sobre intenções alheias, sobre se falaram a mais ou a menos. A mente vira um ciclo de suposições e se eles quisessem dizer aquilo. Não por insegurança, mas porque detetam matizes por todo o lado. Cada decisão carrega múltiplos significados. Cada sentimento tem raízes escondidas e o cérebro, música, não descansa até desenterrar a verdade. Existe um conceito na psicologia chamado metacognição, a capacidade de refletir sobre o próprio raciocínio. A maioria usa-o esporadicamente, os pensadores profundos habitam nele. É como se observassem os seus pensamentos de fora, música questionando-os, reorganizando-os, procurando padrões. Isso torna-os extremamente conscientes de si mesmos, mas também suscetíveis à autocrítica. Porque ao perceberem tudo, veem também as suas falhas em pormenor nítido. Um pensador profundo não se contenta em perguntar: o que desejo? Indaga: por que o desejo? De onde vem? O que sucederia se o obtivesse ou não? Examinam o amor, a ambição, o temor, a memória até quase os poderem tocar, como se fossem objetos tangíveis. Mas nesse processo, por vezes perdem o prazer simples de existir. Esquecem que nem tudo precisa de explicação. Algumas coisas destinam-se a ser vividas. Encontrarás frequentemente pensadores profundos a caminhar sós, com auscultadores nos ouvidos, não por solidão, mas porque o isolamento é a sua língua materna. Precisam de espaço para inspirar, processar, desembaraçar ideias que, música, os outros nem suspeitam que existem.
São indivíduos que sentem intensamente, mantendo uma aparência tranquila. As emoções fluem como ondas silenciosas sob a pele, invisíveis, mas intensas. Podem estar num café a fitar o vazio, mas no interior revivem um momento de há 10 anos e questionam o que ele diz sobre quem eram nessa altura. Não é autoflagelação, é exame. Os pensadores profundos música não se julgam tanto como tentam cartografar-se. Procuram delinear o mapa da sua mente para saber onde reside cada emoção, e isso pode fazê-los parecer desconectados da realidade, quando na verdade só tentam vislumbrá-la de todos os ângulos possíveis. Um aspecto fascinante. A característica mais fascinante dos pensadores profundos é que eles frequentemente vivenciam o que os psicólogos designam como pensamento existencial. Não se trata apenas de questionar a própria existência, mas de indagar sobre a vida em si, o tempo, o sentido das coisas, a moralidade e a consciência. Interrogações sem respostas simples, e é isso que os distingue dos excessivos ruminadores comuns. Ruminar é ansiar pelo amanhã, pensar em profundidade é desafiar a própria realidade. A distinção reside entre a inquietação e a lucidez. Contudo, surge aqui o paradoxo. Música. A mesma mente capaz de detectar padrões em tudo pode também inventar ilusões inexistentes, pois, ao refletir profundamente, é possível ligar qualquer elemento a outro, e por vezes essa rede transforma-se numa armadilha. Podem interpretar em demasia o silêncio, atribuir significado ao vazio ou converter assuntos simples em enigmas filosóficos irresolúveis. É como dispor de um microscópio excessivamente potente. Começam a vislumbrar detalhes que não deviam ser escrutinados de perto. Ainda assim, é essa mesma profundidade que os torna excepcionalmente criativos. Muitos dos pensadores mais influentes da história, Einstein, Da Vinci, Jung, eram reflexivos profundos. Música. Eles percebiam os fios invisíveis que unem conceitos, encaravam os dilemas sob perspectivas únicas, ignoradas pelos demais. Porque, quando a mente persiste em indagar o porquê, acaba por tropeçar em soluções que escapam aos outros. No entanto, na sociedade contemporânea, o pensamento profundo nem sempre é valorizado. Habitamos um mundo que premia a rapidez, a eficiência e a convicção. Parar para ponderar pode parecer indecisão. O silêncio, fraqueza. A complexidade, desordem. Assim, os pensadores profundos aprendem a dissimular a sua essência, adaptando-se a um ritmo que supera sua velocidade dos seus raciocínios. Acenam em concordância nas conversas, mesmo música quando discordam. Sorriem corteses enquanto as ideias vagueiam por galáxias distantes, e só após a partida de todos é que o verdadeiro diálogo se inicia no interior da sua mente. Há uma solidão nessa vida interior, pois os pensadores profundos anseiam por laços autênticos, mas apenas os genuínos, e uma ligação verdadeira exige exposição. No entanto, nem todos desejam mergulhar tão fundo. Por isso, mantêm-se cautelosos. Tornam-se seletivos, observando em silêncio até detectarem indícios de profundidade no outro. Só então entreabrem a porta. E quando o fazem, não é a meias, é por completo. Partilham os medos, as aspirações, música, as confidências que nem a si mesmos verbalizam, porque os pensadores profundos não se contentam com afetos parciais. Mas essa abertura pode sair pela culatra, já que, ao enxergar o mundo em tons de cinzento, esperam o mesmo dos restantes. Pressupõem que as palavras refletem intenções reais, música que a franqueza é o padrão. Contudo, nem todos funcionam nessa camada. Música. Assim, quando a realidade choca com as expectativas, a dor é maior, não por serem frágeis, mas porque infundem tanto significado em cada detalhe. Música. Para um pensador profundo, uma traição menor ecoa como cataclismo. Um gesto de bondade fugaz pode reacender a crença na humanidade. Música, tudo conta. E essa é a lâmina de 2 gumes. Nos pensadores profundos, cada ideia pulsa com vida. Cada sensação ressoa. Música. Não conseguem anestesiar-se mesmo desejando-o. Sentem o peso do que os outros ignoram, o modo como um estranho desvia o olhar. A música forma como o riso se esbate ao fim do instante, o jeito como prometem eternidade, já sonhando com o dia seguinte. Não captam apenas o que existe, música, mas o que poderia ter sido. Existe uma teoria na psicologia chamada processamento em profundidade.
Música, a propensão para codificar vivências com significados ricos e ligações emocionais. Isso implica que, ao recordar algo, não revivem meros factos. Música. Revivem as sensações, os símbolos, as possíveis interpretações. Música transportam memórias não como instantes isolados, mas como ecossistemas inteiros de emoção. Música. É por isso que a nostalgia os atinge com mais força. É por isso que uma melodia os pode transportar de volta a uma versão de si mesmos já extinta. Mas não é só a intensidade afetiva. Música é a configuração cerebral. Estudos revelam que quem se dedica a reflexões, música abstratas e contemplativas, possui ligações neuronais mais robustas entre as áreas emocionais, música e analíticas do cérebro. Pensam e sentem simultaneamente. É por isso que não conseguem silenciar música os pensamentos. As emoções entrelaçam-se na lógica. Para eles, sentir é raciocinar, e isso por vezes gera mal-entendidos. Música. Outros podem rotulá-los de distantes, teatrais ou excessivamente intrincados, mas, na verdade, são atentos. Desvendam a arquitetura oculta por trás de tudo. Música. Como o medo se mascara de raiva. Como o amor se esconde sob orgulho. Como as pessoas projetam o que não aceitam. Música. E uma vez que o veem em profundidade, é difícil ignorar. É árduo viver na superficialidade após compreender a intricada complexidade de tudo. Música. Os pensadores profundos debatem-se frequentemente para estar presentes, não porque eles não conseguem, mas porque a sua mente vagueia por linhas temporais. Música. Revivem o passado, dissecam o presente e visionam 100 cenários do futuro simultaneamente. É desgastante, mas também encantador, pois permite-lhes vislumbrar potencial onde outros só enxergam fins. Conseguem extrair sentido mesmo da dor. Música. É isso que lhes confere resistência. Para um pensador profundo, até o sofrimento serve como dado. Revela-lhes quem são, como o mundo funciona, o que é autêntico. Contudo, talvez o aspecto mais desafiante de ser um música pensador profundo resida em saber quando pausar os pensamentos. Quando largar a ânsia de compreender tudo, música, quando acolher que certas respostas ainda não surgiram. Porque o significado, por mais que o persigamos, música é algo que construímos, não que descobrimos. E aí reside a ironia subtil. A mesma mente que procura incansavelmente pela verdade acaba por aprender que a serenidade não está nas soluções, mas na presença. Está em contemplar um céu que não se justifica, música, mas que se revela infinito. Está em conviver com interrogações sem se sentir incompleto, porque, quiçá, esse seja o estágio final do pensamento profundo. Não acumular mais saber, mas ansiar por menos. Não escavar tudo até ao esgotamento, mas compreender, música, que a profundidade não implica afogar-se em reflexões. Trata-se de enxergar com clareza suficiente para navegar à tona. Reconhece-se geralmente um pensador profundo não pelo que verbaliza, mas pelos silêncios entre as suas frases. Aquela hesitação antes de falar, em que a mente peneira camadas de ideias, não é música em decisão, é exatidão. Buscam a forma mais precisa de exprimir o que sentem, porque as palavras contam para eles. Percebem música como a linguagem molda na existência, como uma frase pode curar ou ferir. Por isso falam com cautela, por vezes em excesso, o que leva outros a considerá-los reservados ou distantes. Mas a realidade é que estão música a absorver tudo, o tom, o subentendido, o vazio entre as palavras. Porque para eles, a troca não se resume música ao que se diz, mas ao que se sente. Do ponto de vista psicológico, esta sensibilidade liga-se a uma elevada empatia e à detecção de padrões. Os pensadores profundos estão sempre a interpretar sinais emocionais. Reparam em expressões faciais mínimas, variações súbitas na voz, alterações ínfimas na atmosfera que denunciam o que alguém omite. É por isso que frequentemente detectam problemas. Música mesmo quando ninguém mais o faz. Não é feitiçaria, é vigilância. Processam o mundo como investigadores de sentimentos à procura de padrões que escapam aos demais. Mas esta disposição mental traz um música efeito secundário curioso. Quando se consegue ver para além das aparências, torna-se difícil ignorar. Começam a notar contradições. Como música, as pessoas afirmam uma coisa e agem de forma oposta, como a sociedade exalta a alegria enquanto oculta o sofrimento.
Música, como a perfeição, é uma miragem que todos nos incutem a perseguir. E uma vez que se percebe isso com nitidez, altera-se a forma de interagir com o mundo. Deixam de buscar aprovação superficial, anseiam pela verdade em vez disso. Música. Por isso, os pensadores profundos inclinam-se frequentemente para a arte, a filosofia, a escrita ou a solidão, não por fugirem à vida, mas por tentarem decifrá-la. Música precisam de ambientes onde as mentes se possam expandir sem críticas. Encontram alívio em livros, em melodias, em passeios demorados onde as ideias fluem sem entraves. Podem não ser faladores, mas quando o são, é com propósito. Preferem diálogos que despertem algo, conceitos que perduram após as palavras se dissiparem. Música. Apesar de toda a sua perspicácia, os pensadores profundos lidam com um problema essencial: o tumulto mental. Os pensamentos não cessam. É como estar perante 10 estações de rádio, todas sintonizadas ao mesmo tempo, cada uma a emitir uma frequência distinta de recordação, conceito e dúvida. Mesmo ao tentarem relaxar, o música-cérebro persiste em rebobinar, reformular, antever. Enquanto a maioria se distrai com ruído externo, os pensadores música profundos afundam-se no silêncio, porque o silêncio intensifica tudo o que há dentro. Música. Isso frequentemente conduz ao que os psicólogos designam por ruminação, o enfoque repetitivo em questões, emoções ou erros. Música. Para muitos pensadores profundos, não se trata de pessimismo. É uma busca por clareza. A mente almeja fecho, música almeja compreender, almeja reconciliar contradições. Mas nem toda a pergunta tem resposta, e assimilar isso pode ser uma das lições mais árduas. Há uma história sobre um filósofo que outrora declarou: música, penso, logo existo, soa profundo, mas para um pensador profundo é quase uma maldição, pois o pensamento afirma a existência, mas também a devora. Podem encurralar-se em raciocínios, dissecando o amor até o tornar mecânico, música, examinando o medo até o tornar previsível. Podem dominar tanto as emoções que se esquecem de as vivenciar, música plenamente. E, por vezes, o maior desafio para um pensador profundo é simplesmente experienciar a vida sem a anatomizar. Mas quando encontram esse equilíbrio, quando permitem, em vez de substituir o sentimento pela música lógica, tornam-se excepcionais. Porque os pensadores profundos, no seu melhor, são pontes. Ligam a razão à empatia, o intelecto à intuição. São capazes de dissecar a dor sem perder a ternura por ela. Música. Conseguem identificar as fraquezas da humanidade e, ainda assim, optam por amá-la. Isso é raro. Isso é sabedoria, mais do que mera inteligência. Um pensador profundo não classifica as pessoas como boas ou más, vê-as como narrativas. Música. Percebe que todos somos moldados por lutas ocultas, por vivências que deixam cicatrizes invisíveis. Por isso, perdoam com facilidade. Música, mas raramente esquecem. Podem libertar-se das pessoas, mas não das lições que elas lhes deram. Carregam essas lições em silêncio, ruminando-as na mente como pedras, música polidas pelo tempo. Se alguma vez te questionaste por que razão os pensadores profundos parecem muitas vezes melancólicos, música não é tristeza, é consciência. É a noção de que a beleza e a perda estão sempre entrelaçadas, de que tudo o que amamos acaba por alterar música de forma. É a aceitação de que a alegria e o luto são duas notas da mesma melodia, e sentir ambas ao mesmo tempo faz parte do que significa estar verdadeiramente vivo. Os psicólogos, por vezes, chamam a isto complexidade emocional. A faculdade música de vivenciar emoções mistas em simultâneo. Não é confusão, é amplitude. Os pensadores profundos não rotulam as emoções como positivas ou negativas. Música, enxergam-nas como dados. O medo indica-lhes o que importa, a tristeza desvenda o que valorizam, a alegria recorda-lhes o que defender. Música. Para eles, cada emoção tem propósito, se a escutares com atenção. Mas há algo que muita gente ignora sobre os pensadores profundos, nem sempre são sérios. De facto, algumas das pessoas mais divertidas que encontrarás são pensadores profundos, porque ao compreenderem o absurdo da existência, música, o humor vira uma espécie de sabedoria. Riem não por indiferença, mas porque reconhecem a fragilidade de tudo, e o riso é o modo como o seguram com leveza.
Sabem que, por vezes, a única reação sensata face a um mundo caótico é sorrir perante a sua loucura. Música. Ainda assim, os pensadores profundos sentem-se frequentemente incompreendidos. Podem parecer distantes ou indecifráveis quando, na verdade, estão apenas imersos em reflexões. Não te estão a ignorar. Estão a processar 10 camadas do que acabaste de dizer. Tentam captar não só as tuas palavras, mas a intenção. Música, o tom, a emoção. Não falam para vencer. Música, falam para se ligarem. E quando essa ligação falha, recuam. Não por orgulho, mas música por defesa. Porque a verdade é esta: os pensadores profundos sentem intensamente. Podem aparentar serenidade por fora, música, mas por dentro as emoções agitam-se como uma tempestade sob águas paradas. Detetam a tensão num ambiente, notam quando um sorriso não chega aos olhos. Música, captam o peso do que fica por dizer. E essa sensibilidade, embora poderosa, pode tornar a vida avassaladora. Absorvem demais. Música, captam energias que não lhes pertencem. É por isso que precisam frequentemente de solidão para se desintoxicar das emoções alheias. Música, sozinhos, reequilibram-se. Escrevem diários, meditam, fitam o horizonte pela janela, ponderam sobre tudo e nada. Música. E nesse silêncio, reencontram-se. Não é isolamento. Música é regeneração, porque para um pensador profundo, a solidão é o lar da clareza. Música é onde o ruído se dissipa e eles podem enfim escutar a verdade serena no seu interior. Música, mas o pensamento profundo sem raízes pode virar um vórtice. Por isso, os mais saudáveis aprendem a firmar-se na realidade. Cultivam a atenção plena, a criatividade ou o serviço aos outros, algo que une o mundo interior ao exterior. Porque sem expressão, o pensamento pesa. Aprendem a converter as suas meditações em algo concreto, uma obra de arte, um poema, uma conversa que cura. Compreendem que o fim do raciocínio não é fugir à vida, mas enriquecê-la. Uma das coisas mais belas nos pensadores profundos é que raramente engolem as coisas ao pé da letra. Questionam os sistemas, as tradições, os pressupostos que as pessoas seguem cegamente. E embora isso os faça parecer rebeldes, é na verdade compaixão, porque se importam o suficiente para indagar. Por que fazemos isto? Ainda tem sentido? Haverá forma melhor? A curiosidade deles é um gesto de amor pela verdade, e, no entanto, essa mesma curiosidade pode complicar a existência, porque, ao verem múltiplas perspectivas, custa-lhes tomar partido, compreendem todos, e assim sentem tudo. Música. Veem como os feridos magoam os outros, como ninguém é totalmente certo ou errado, e de repente o mundo parece demasiado intrincado para respostas simples. É o fardo da empatia, torna o julgamento impossível, e é por isso que os pensadores profundos se sentem deslocados num mundo que prefere certezas à verdade. Mas é isso que os torna raros. Numa era de opiniões rápidas, os pensadores profundos hesitam, não por desinteresse, mas porque se importam tanto que não falam sem ponderar. Sabem que as palavras carregam um peso imenso. Elas compreendem que a profundidade faz toda a diferença e percebem que, por vezes, o silêncio transmite mais do que qualquer ruído poderia. Se amas um pensador profundo, vais reparar que ele prioriza a compreensão acima do acordo. Não precisa que penses como ele, deseja apenas que reflitas ao seu lado, que duvides, que te maravilhes, que desvendeis juntos os enigmas da existência. A linguagem do seu amor é a curiosidade. O carinho manifesta-se na atenção prestada, na recordação de pormenores ínfimos, música em indagar como estás de verdade, em enxergar-te para lá das tuas palavras. Mas eles também demandam paciência, pois os pensadores profundos avançam com cautela na confiança. Não se abrem com facilidade, avaliam a sinceridade das intenções alheias da mesma forma que escrutinam os próprios raciocínios. E quando, por fim, te permitem entrar, é porque concluíram que a tua alma é um refúgio seguro. Não se entregam com frequência, mas quando o fazem, mergulham por completo. O seu amor não é superficial, é deliberado. Há algo intrinsecamente humano na maneira como os pensadores profundos se movem pelo mundo. Eles recordam-nos que a vida não se destina a ser superficialmente percorrida, que o silêncio pode ser sagrado, que nem todos os instantes precisam de ser preenchidos com barulho ou certezas absolutas. Mostram-nos que o mistério possui a sua própria forma de beleza. Que formular interrogações não constitui fraqueza.
É espanto. No fundo, a psicologia dos pensadores profundos desvela algo essencial sobre cada um de nós, que toda a pessoa, no íntimo, alberga a potencialidade para refletir com profundidade, para transcender as distrações e confrontar-se com honestidade. Simplesmente, no turbilhão da rotina, esquecemo-nos do quão transformador pode ser a quietude. Talvez por isso existam os pensadores profundos, para desacelerar um pouco o ritmo do mundo. Para nos relembrar que o pensamento, quando intencional, representa um gesto de afeto. Porque meditar com profundidade vai além de decifrar o universo, trata-se de o valorizar. Music. De nos extasiarmos perante a nossa complexidade, a transitoriedade do tempo, a formosura da imperfeição. Assim, se és um pensador profundo, não te desculpes pelo teu silêncio. Não comprimas as tuas ideias para caberem em diálogos mais rasos. O mundo precisa de espíritos como o teu, de indivíduos capazes de vislumbrar o invisível, de desafiar o evidente e de extrair sentido do trivial. Podes não encaixar sempre, mas nunca foste destinado a isso. Foste destinado a penetrar as aparências, a converter o caos em lucidez, o tumulto em perspectiva, os instantes em significado. Porque o pensamento profundo não é mero instrumento para compreender a vida, é uma forma de a reverenciar. E embora o mundo avance a passos largos, tu possuis algo que ele frequentemente negligencia: profundidade, e a profundidade num mundo superficial é por si só uma luz própria.